Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje é a última segunda-feira do mês e se você acompanha o nosso canal desde o início ou se você acompanha depois, o início foi lá em 2016, você deve conhecer essa série que é a série do andamento da carteira. Uma carteira fictícia que a gente montou em novembro de 2016 com um valor inicial lá de R$ 100.000, aportes mensais de R$ 2.000, que é o que a gente imagina que a pessoa precisa ter, né? Que é consistência nesse processo de aporte e uma carteira que não muda os ativos desde 2019. E vocês vão ver um resultado bastante expressivo apenas utilizando a alocação estrutural. Alguns ativos já ficaram ruins, outros já até faliram, entraram em recuperação e faliram, e mesmo assim a carteira já subiu de 100 mil para 670 mil reais, como vocês vão ver no vídeo, e a quantidade de aportes chegou nesse mês em 300 mil, então 370 mil reais ou é valorização ou são dividendos recebidos ao longo desse período. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Logo depois da vinheta a gente já começa. Enquanto isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, porque é muito importante que você faça isso para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Enquanto tocar a vinheta também, você pode comentar lá embaixo o que você acha dessa série. Bom, para quem não conhece a série, tá? A primeira coisa que eu acho que é importante dizer é o seguinte: a gente tem uma playlist aqui que já deve ter uns 100 vídeos, né? Porque é um por mês, chamada Andamento da Carteira. Então vai lá nessa playlist e você consegue ver todos os vídeos se você quiser acompanhar. Outra coisa importante também é que nesse vídeo existe uma planilha. Essa planilha ela está disponível para assinantes nossos e os nossos planos de assinatura estão ali embaixo, mas são os assinantes do plano de ações ou do Renda Total. Então, se você quiser ter acesso a essa planilha, além de recomendação real de ações, que essas aqui do vídeo a gente mostra como é que você deve estruturar a tua carteira. Mas se você quiser recomendação real das ações, você entra lá e assina um dos nossos produtos. Um desses dois, inclusive, você vai ganhar essa planilha de brinde. E a terceira coisa é o seguinte: a gente primeiro mostra alguns pontos interessantes dos ativos da nossa carteira e depois a gente mostra a variação na planilha, tá? E esse mês foi um mês que teve muitos resultados de empresa e quando tem resultados de empresa, normalmente as empresas acabam divulgando dividendos quando essas empresas têm lucros. E a gente vai mostrar aqui um pouquinho desses dividendos que as empresas distribuíram ou que anunciaram nesse último mês. Então, primeiro aqui, Vale, né, confirmando aqui um valor de R$ 2,09 por ação. Aqui foi o anúncio mesmo de R$ 2,09, isso aqui juros sobre capital próprio. Esse valor vai entrar na conta aí dessa carteira fictícia no dia 4 de setembro de 2024. Aqui na Ser Educacional, que é uma empresa que a gente fala que não está pagando dividendo desde 2021. A gente já começa a ver aqui na demonstração de mutação do patrimônio líquido um lucro acumulado nos primeiros 6 meses de 29 milhões e ela não tem aí prejuízos, né, acumulados mais, ela tem ainda reserva de lucro, então quem sabe terminando esse ano ela com lucro, ela já consiga voltar a pagar dividendo e aí a gente pode voltar a aportar nela também. Outra aqui que acabou anunciando dividendos foi a Alupar, né? A Alupar aqui o Conselho de Administração aprovou na ata aqui 57 milhões de reais, o que significa 18 centavos por unit. Tá? Outro aviso aos acionistas aqui foi Klabin, esse já entrou na conta, 410 milhões, que representou 0,0674 por ação, KLBN4 ou 33 centavos pela unit. Um outro fato relevante aqui que a gente viu foi Petrobras. Petrobras anunciou R$ 1,05 de dividendo, ficaram ex-dividendos aí na semana passada e os pagamentos vão ser 21 de novembro e 20 de dezembro, né? Quem tem Petrobras vai receber ali uma bolada perto do 13º, é o dinheiro que a gente fala aqui que é o da ceia de Natal. Então, R$ 1,05, 52 centavos em cada um dos períodos. A única ressalva que eu faço aqui é que a empresa informou que ela, para pagar esses dividendos, ela teve a necessidade de utilizar 6,4 bilhões da reserva de remuneração de capital.
Então a empresa teve prejuízo, ela usou parte dessa reserva para conseguir pagar esses dividendos, então é um ponto de atenção. Outra coisa aqui, Caxias do Sul, lá a sede da Randon, anunciando 50 milhões de juros sobre capital próprio, 13 centavos por ação. Essa aqui ficou ex no dia 23 de julho e pagamento, agora eu não estou encontrando aqui, sim, aqui, 15 de agosto. Então também já entrou na nossa carteira, né? Caxias do Sul aqui também, a Randon, dizendo aqui que ela fez uma aquisição de uma empresa e que tem uma receita bastante alta, né, em relação até mesmo que a Randon tem, 1,4 bilhão. É um bom incremento e isso apareceu já nas receitas da empresa. Tá? E por fim, aqui Banco do Brasil com dividendos e juros sobre capital próprio que serão pagos dia 30 de agosto. Esses aqui a gente só vai incluir no mês que vem, porque a gente fechou o nosso mês aqui no dia que eu estou gravando aqui, dia 22 de agosto. Então, a gente tem aqui muitos dividendos, muitos juros sobre capital próprio, e eu acho que esse que é o grande ponto desse mês, né? A gente teve muito dividendo sendo anunciado, e o ponto negativo desse mês foi exatamente que a carteira não cresceu tanto. Tá? A carteira acabou crescendo 1,3% só, contra 5,99% do índice. Tá? Isso é até normal, por quê? Porque a gente tem hoje 56% mais ou menos da carteira em ações e o restante é fundos imobiliários, internacional e também renda fixa. De qualquer forma, a carteira saiu de 661 mil e foi para 670 mil. No mês passado, a bolsa subiu 7%, a nossa carteira subiu 6%, mesmo com essas classes, ela andou bem. Nesse mês aqui, a gente teve essa ressalva que é super normal e acontece, vira e mexe, né? O que eu sempre falo aqui? O mais importante do vídeo é você seguir os percentuais recomendados, tá? Então esse é o ponto-chave para você saber investir bem. E os nossos percentuais recomendados, eles mudam com muito pouca frequência. Se vocês olharem aqui, desde dezembro até julho, a gente manteve o percentual de 56% aqui, ó, em ações, tá? Ações Brasil, no caso. 21% de fundos imobiliários, 16% de renda fixa e 7% de alocação no exterior, que a gente aqui, para facilidade, a gente faz em ETFs. Tá? Mas dentro lá do Dica Internacional é óbvio que a gente tem recomendação de REITs, de stocks, de ações de dividendos, de small caps, de ETFs também, enfim, a gente tem tudo isso. Mas aqui a gente, para facilidade, a gente coloca por ETFs. E a gente vê que essa alocação aqui, ela segue a mesma até julho. Só que a gente não pode ver essa alta toda da bolsa e não mudar um pouquinho essa alocação. Então a gente reduziu um pouco a exposição a ações, mesmo assim, se a bolsa subir é o que a gente mais quer, porque ainda é mais de 50% a alocação em ações. E a gente teve aqui um aumento de quê? De renda fixa e de alocação no exterior. Então, quer dizer, a gente vai aumentando um pouquinho já a nossa reserva de oportunidade para se em algum momento tiver algum problema no mercado de ações. Isso tudo a conta gotas, bem devagar. Se um dia a bolsa tiver a 300 mil pontos, aí talvez a nossa alocação em bolsa vai estar em uns 35%. Mas a gente nunca vai zerar essa alocação. Então, essa variação aqui é interessante. Por que a bolsa não subiu tanto nesse mês? Porque a gente teve ações que subiram muito, como Itaúsa, que saiu de 10,23 e foi para 11,04. Mas a gente teve aqui ações como a Vale, que caíram de 62 para 58. A gente teve uma Petrobras que ficou parada. A gente teve uma própria Randon de 10,14 caindo para 8,87. A gente teve aqui a Alupar ficando constante. Então, acabou que não foi um mês muito bom para as ações, nem mesmo para os fundos imobiliários, que ficaram aqui 11 para 10, 89 para 90, 109 para 107, 80 para 80. Isso não tem problema nenhum. E como eu falei, é super normal. A tua carteira não vai render todos os meses acima do índice. Tá? O que a gente fez nesse trimestre aqui de movimentação, né?
o que a gente fez de movimentação? A gente teve que vender ativos de ações para poder ajustar agora para os 54%. Então a gente vendeu Direcional e Itaúsa e a gente teve que alocar em renda fixa e no exterior porque a gente teve um aumento da proporção desses dois. Então a gente alocou aqui no QQQ e a gente alocou Tesouro Selic, IPCA 2045 e IPCA 2055. A gente jogou com as 3 estratégias que a gente tem de renda fixa. A reserva de oportunidade é o Tesouro Selic, a gente tem a renda gerada aumentando, que é o IPCA com juros, e a gente tem a possibilidade de valorização, que é o IPCA 2045. Então a gente jogou com as 3 estratégias que a gente tem dentro da nossa carteira nesse momento. E além disso, como acabou tendo queda, né, na nossa carteira de fundos imobiliários, a gente precisou alocar também a um pouco em fundos imobiliários. Aí vocês vão me perguntar assim, Daniel, então não é só alocação estrutural. Você escolheu vender Direcional, você vendeu Itaúsa, por que você fez isso? Você não está mais gostando da Itaúsa? Você acha que ela ficou cara, Daniel? Aqui a gente já falou, a gente só usa alocação estrutural, a gente não está fazendo análise, a gente não está fazendo recomendação. As recomendações estão na área de membros. Se você quiser seguir recomendação de analistas independentes, que têm o CNPI, que são registrados na APMEC, tanto os analistas quanto a empresa, você vai na descrição do vídeo e você procura os nossos planos de assinatura. Por que a gente vendeu Itaúsa e Direcional? Muito simples, já que aqui a gente não está fazendo análise, a gente precisa vender aqueles ativos que ficaram com um percentual maior. É tudo alocação estrutural. Então você vê aqui que Direcional, mesmo vendendo 300, a gente ainda tem 46 mil, ela ainda é a maior, só não é maior do que Banco do Brasil, que está alguns reais acima. E a outra que estava acima era Itaúsa, que mesmo com a venda ainda está entre as 3 mais. Então, esses aqui são os percentuais. Você vê que todas as ações estão parecidas. A Vale descolou um pouquinho para baixo porque ela caiu nesse mês. Mas se porventura a gente tivesse que comprar ações, a compra seria em Vale nesse momento. Vocês vão perguntar assim, por que não é em Ser que está em 14.400? Porque ela não paga dividendos desde 2021. Se você olhar essa linha aqui que eu estou marcando, ela pagou em maio de 2018, ela pagou em outubro de 2018, ela pagou em maio de 2019, em setembro de 2019, ela pagou em julho de 2020, ela pagou em dezembro de 2020, em janeiro de 2021 e pagou aqui em maio de 2021 e em dezembro de 2021. Daqui para frente, ela não pagou mais dividendos. Tá? Então, quando a empresa para de pagar dividendos, a gente aqui na alocação estrutural, quando ela para de pagar por mais do que 12 meses, a gente para de investir nela. É uma espécie de filtro que a gente usa dentro da alocação para que a gente possa comprar ações sem ficar analisando tanto. Tá? Então, esse é uma possibilidade de você fazer se você não quiser seguir recomendações. E aí, a gente teve as ações que foram compradas pelo mesmo motivo. Por que o QQQ foi comprado? Porque ele estava com percentual aqui abaixo. Né? Ele tinha aqui caído e ele estava com valor menor do que o VNQI. Aí a gente comprou agora o QQQ. Outra coisa que é interessante da gente observar é o seguinte, esse mesmo QQQ que foi comprado aqui uma quantidade, lá atrás em junho ele foi vendido uma quantidade. Você vai ver aqui que o valor é até similar, mas a carteira cresceu. Tá? Então foi uma boa venda. Eu recomprei pelo mesmo valor e agora a carteira vale mais. Tá? O que aconteceu é que ele desvalorizou e o câmbio acabou subindo, por isso que está no mesmo valor, mas ele desvalorizou lá em dólar, então agora a gente está repondo aquela participação do QQQ aqui. Tá? Então, a gente tem aqui os dividendos que a gente já mostrou no início, a gente tem aqui uma planilha que é a que eu mais gosto desse vídeo aqui, que é a de rendimentos pagos. Né? Então, nesse mês aqui, a gente vê que a gente recebeu aqui R$ 1.736 em ações, a gente recebeu R$ 1.221 em FIIs, R$ 28 dos ativos no exterior e R$ 298 dos ativos em renda fixa. A gente teve um total de R$ 3.285 aqui.
e nos últimos 12 meses R$ 43.817. E aí a gente mostra alguns gráficos que acabam sendo muito, muito interessantes aqui. Por exemplo, esse daqui, que mostra que o total em 12 meses, os últimos 12 meses, ele vai crescendo ao longo do tempo. Tá? Aqui a gente teve um período que tanto Vale como Petrobras distribuíram muitos dividendos, então acabou subindo mais do que deveria, mas agora a gente já está alcançando de novo aquele patamar, mas agora de forma muito mais orgânica, de forma muito mais recorrente. Mas o que eu mais gosto de mostrar aqui são os outros dois gráficos. O primeiro é esse aqui, de fundos imobiliários. Cara, você quer renda crescente? Vai investindo em fundos imobiliários direto. Olha como a renda vai crescendo ao longo do tempo. E é muito simples. E esses são fundos que estão iguais aqui na carteira desde 2019. Quer dizer, nem teve tanta análise assim. Hoje em dia, talvez eu preferisse os 4 fundos diferentes do que esses que estão aqui. Mas mesmo assim, a gente vê que vai andando para frente com o aporte. E aqui a gente tem, né, o nosso objetivo desse ano era fazer todos os meses com um rendimento acima de R$ 2.000. A gente flopou, como diz os mais jovens agora, né, não conseguiu isso em abril de 2024, que teve ali 1.508, mas a gente quer ver se consegue os outros 11 em mais do que 2.000. A gente também chegou a falar de tentar conseguir 7 meses acima de 4.000 aqui. E a gente vê aqui que já conseguiu janeiro, já conseguiu março, já conseguiu junho e já conseguiu julho. Mas esse último mês agora de agosto a gente não conseguiu. Então falta agora 4 meses para conseguir 3. Não vai ser simples, mas vamos ver se a gente vai conseguir sim ou não. A questão lá do resultado a gente já acabou falando para vocês, para a gente encerrar aqui. A carteira saiu de 661 mil para 670 mil. O que me chama muita atenção é esse gráfico daqui. Olha só que interessante esse gráfico daqui. Esse aqui é o total de aportes que a gente fez ao longo do tempo, que bateu agora 300 mil. Né? E esse aqui é a nossa carteira. Na verdade, essa carteira aqui está até o mês passado, agora teria ido para 670. Olha a diferença que já tem. Tudo isso aqui de diferença, toda essa abertura do gráfico é ganho de capital, seja via dividendo, seja via valorização do ativo. Se você quiser saber quanto que tem de dividendo aqui, que a gente já recebeu, foi 170 mil reais. Tá? Então, 170 mil reais de dividendo de um total de 370 mil que a carteira ganhou, ou seja, 200 mil reais foi valorização de ativos, de todos os ativos. Pode ser ações, pode ser renda fixa, pode ser fundos imobiliários. Tá? E por fim aqui, eu acho que vale a pena a gente mostrar esse outro gráfico daqui. Né? Esse aqui é o Ibovespa inicial dessa planilha. Esse aqui era o patrimônio na época, uma diferença absurda, e hoje já passou aqui do total do Ibovespa. Então, mostra como a alocação estrutural, ela talvez seja o único almoço grátis que existe hoje no mercado de ações. Por quê? Porque usando essa alocação estrutural, você reduz risco, você vê que a volatilidade é muito menor da carteira. É claro que na hora da alta a gente acha ruim, né? Porque a gente poderia ter subido mais, mas em compensação a gente vê como o retorno é muitíssimo expressivo. Enquanto as pessoas têm super dificuldade de crescer o patrimônio acima do Ibovespa, a gente vê aqui a carteira dando um show nesse indicador aqui. Então, como eu sempre falo, tá? Quando você mudar a tua cabeça de que o importante é eu ganhar mais, do importante é eu saber agora qual ativo que vai render mais, para eu conseguir passar para o suficiente, tá? Aquilo que eu consigo fazer com consistência, aquilo que eu consigo fazer com tranquilidade, você vai virar um investidor muito melhor. Você vai parar de correr atrás do rabo, porque quem tenta aquele ativo que vai ganhar mais, ele vai atrás de uma informação que já é conhecida por todo o mercado. Então ele está sempre correndo atrás do rabo. Enquanto isso, a pessoa que usa a alocação estrutural, ela está sempre investindo no ativo mais defasado, com algumas técnicas aqui, como a gente mostrou, de não investir, por exemplo, numa empresa que não pagou dividendo nos últimos 3 anos. É uma das técnicas. Tá? Então, a gente aqui tem algo muito bom para você que quer chegar
de forma confortável e consistente na tua aposentadoria. Essa estratégia eu não recomendo para quem quiser ser o top 5 da Forbes do Brasil. Ou seja, se o teu objetivo é ser o maior bilionário no Brasil, aí você tem que realmente correr risco. Provavelmente você vai ter que empreender, você não vai conseguir fazer isso fazendo investimentos mensais na bolsa. Mas se você quiser dar uma condição de vida melhor para tua família, realizar teus sonhos, realizar os sonhos do teu filho, depois ser uma pessoa bem vista e ter visto que você conseguiu fazer o máximo pelas crianças e você conseguiu chegar numa aposentadoria que é digna e que você gosta e que você consegue viajar, ter a saúde, ter uma boa moradia, etc., esse aqui é o melhor plano que existe, tá? Abraços, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não deixe de mostrar esse vídeo para amigos que estão perdidos ou amigos que nesse momento de alta da bolsa estão muito eufóricos, estão tentando ganhar o máximo, porque a gente já sabe como esse tipo de coisa acontece, né? A coisa vai esticando, 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 até que chega um momento que um monte de pessoas que não tem nada a ver acabam pagando o pato. Por quê? Porque os bons alocadores estão vendendo um pouquinho para botar na reserva e depois, na hora que a bolsa realmente cai, eles alocam bem a conta gotas, exatamente como a gente está fazendo aqui. Abraços, bons investimentos e até a próxima. E nunca se esqueça que construir leva tempo. Tchau, tchau, pessoal.